Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estou aqui de volta, firme e forte, dessa vez com meu amigo, o meu irmão de coração. Porque toda vez que eu falo que você é meu irmão, o povo escreve assim, nossa, eu não sabia que vocês eram irmãos. Pra mim também. Meu irmão, que eu amo tanto, Vitor Sorrentino, é hoje meu maior parceiro de trabalho e meu amigo pessoal, e que eu tenho o prazer de convidar aqui para falar um pouquinho aqui no canal. Para vocês terem ideia, a gente está no furor do meeting. O Vitor já estava indo embora, ele veio correndo aqui falar um pouquinho pra gente, porque ele é sempre muito solícito e muito carinhoso em atender tudo que eu peço para ele. Pedidos são ordens aqui, né? Eu tô muito feliz de estar no teu canal aqui, Lu. Tamo canal junto. que eu estou indicando e que eu vou indicar nesse vídeo aqui, né? Muito obrigado. E de poder compartilhar um pouquinho das nossas práticas, né? Do que a gente atende todos os dias, enxerga todos os dias e das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam e a dificuldade também do profissional, né? Em lidar com essas grandes dificuldades por aí, que fica perdido, atirando para tudo que é lado e às vezes sem conseguir acertar o foco para conseguir transformar a vida das pessoas. Sim. E antes de começar, aí o Vitor falou, eu falei para ele assim, aí, tá tudo bem? Tá cansado? Ele, mais ou menos. Ele falou, cansaço. É isso que nós vamos falar no programa de hoje, nesse tempinho que a gente tem, sobre cansaço, sobre fadiga, que ultimamente é o que a gente tem escutado de quase todos os nossos pacientes que não estão fazendo as coisas direito lá nos nossos consultórios. Porque o cansaço e a fadiga já faz parte de uma vida moderna, né? Então, muito difícil a gente diferenciar o que é patológico. A gente tem que cuidar com a palavra patológica, porque eu já vou mostrar para vocês por que eu falo patológico. E o que é o normal. Então, são pessoas que nos contam no consultório e a gente pergunta bastante sobre o ritmo circadiano, o que acontece de manhã, de tarde, de noite na vida da pessoa. Então, ela já começa com aquela história de, não, eu acordo, os primeiros 30 minutos eu tomo aquele cafezão da manhã, intenso, às 6h30 da manhã, e aí parece que eu fico com sono durante um pedaço da manhã, porque eu preciso comer de novo. Já está começando errado, provavelmente, para a individualidade da grande maioria das pessoas. Um café da manhã muito carregado num começo do dia da manhã já não combina muito com tentar ordenar, regular o ritmo circadiano. Isso já pode trazer consequências já de uma manhã menos produtiva. Como pequenas assim, mitos que pairaram aí durante muito tempo podem fazer muita diferença. Então, numa manhã produtiva, a produção é diferente de o rendimento, né, é diferente de trabalhar, simplesmente trabalhar. Eu tendo a minha plena energia, capacidade cognitiva. E também a falta de diferenciar das pessoas, que momento que seria normal para uma pessoa que acorda às 6h30 da manhã já estar cansado. Independente de fazer tudo direitinho. Ela vai chegar ao final do dia, 6 horas eu já estou cansadíssimo. Falei, mas é natural. Aí está natural. Então imagina, uma pessoa que já entende esse ritmo dela, alterado. Por quê? Porque ela acorda às 6h pouco, às 6h pouco da tarde ela vai estar cansada. E é natural de estar cansada. Já usa alguns recursos errados durante o dia, recursos energéticos mesmo, né? Eu tomo aquele cafezão da manhã, depois eu como um biscoitinho, e aí é o excesso disso, o excesso às vezes de café para conseguir manter-se acordado. Ela leva isso como queixa num profissional de saúde que, ao invés de tentar ajustar a vida da pessoa, vai tentar encontrar uma patologia, uma doença. Então, não, realmente eu acho que isso é depressão. Para justificar parece que tem que justificar o cansaço e passar um remedinho. Né? Um remedinho. Deve ser a tireoide, deve ser alguma outra coisa. Então, isso é o que a gente mais enfrenta de dificuldade. Ajustar para as pessoas o que é normal e o que não é normal, dentro de cada normalidade individual. Ou seja, ficar cansado é normal. Acordar cansado não é normal. Não é normal. Você acorda cansado? Não. Não tem como acordar. Já acordou cansado? Inúmeras vezes. Quando eu sei que eu jantei muito tarde, alimentos que não combinam na minha individualidade. O que você acha que faz uma pessoa acordar cansada e isso se refletir para o resto do dia? O erro mais comum, né, Lu, a gente até ensina nos nossos cursos, é o jantar errado. Então, existe um mito e um acerto quando se fala assim, não, comer carboidrato à noite. Depende do tipo de carboidrato que a gente considera. Então, comer impacto glicêmico alto de noite, né, entregar farináceos e tal, vai prejudicar fatalmente porque o corpo tem uma hierarquia. Na hierarquia, eu tenho que primeiro sobreviver e para sobreviver, por exemplo, eu não posso estar com altos níveis de glicose no meu sangue. Ele é nocivo.
Esse é o grande perigo do diabético, né? O diabético ele pode morrer quando aumenta demais a glicose e o cérebro pode então sofrer danos irreversíveis ou então diminui demais essa glicose. Ou seja, quando eu tenho então a sinalização de um hormônio chamado insulina de noite para tentar baixar esses níveis glicêmicos, o corpo vai se privar da produção daquela calmaria da noite, né? Não é o momento metabólico que ele está preparado para aquilo, para a produção de enzimas, para a expressão de alguns genes. Então o que ele vai deixar de produzir melatonina adequadamente, o hormônio do crescimento adequadamente, os seus hormônios esteroidais noturnos também. E isso já faz com que o sono não cicle, por mais que a gente não perceba, porque tem gente que acha que dorme bem. Eu dorme bem? Durmo, não acordo. Mas isso não é sinal de que eu estou dormindo bem. Para dormir bem eu preciso até saber o que ele comeu de noite. Porque aí eu imagino que não está acontecendo a produção hormonal adequada da noite e por mais às vezes que ele não acorde tão cansado, ele vai sofrer o dano do cansaço ao longo do dia dele. E são coisas relativamente simples a gente ajustar, mas tem que pensar no estilo de vida. O que eu como médico falando aqui, o médico ele não está preparado para pensar em estilo de vida. Ele está preparado para identificar, está acordando cansado, talvez seja falta de energia, talvez tu tenha que relaxar no sono, te dou um ansiolítico para dormir. Quer dizer, piora tudo, né? Piora tudo. E aí o ansiolítico talvez gere a necessidade de uma outra medicação compensatória durante o dia. E aí vai virando aquela bola de neve. Começa com ansiolítico, depois começa com algum estimulante e assim... Um protetor gástrico. E no final tá tomando 3, 4 medicamentos sem precisar. Então é muito triste, nós profissionais, Vitor e eu, vermos pessoas tomando tanto medicamento sem precisar. E ontem eu estava conversando com uma colega, Denise, que é gastro, ela falou, Luciano, eu trabalhei muitos anos na medicina tradicional como gastro e hoje eu digo para você que 90% das pessoas que tomavam um antiácido ou um inibidor de HCl, inibidor de ácido, não precisava. E eu fiquei chocado com isso. Eu falei, mas aí? Ela falou assim, hoje eu estou me redimindo. Hoje eu consigo usar outros caminhos que não esse. Porque não faz sentido, né, Lu? Uhum. Se a gente pensar assim, é muito difícil um ser humano ter um distúrbio em que ele produz, eu posso te dizer, ao longo dos meus 10 anos atendendo nessa área, trabalhando nessa área, mais de melhora do estilo de vida e ajuste metabólico que a gente fala, assim, uma otimização, acompanhar o que é o nosso metabolismo de fato e individualmente, cada vez mais individualmente, não há espaço para a gente cercear a produção, cercear o nosso estômago de fazer o efeito primordial dele, que é ser muito ácido. É o único epitélio, é a única camada de tecido interna que está ali pronta, foi produzida por Deus dentro do nosso corpo para suportar altos níveis ácidos, um pH extremamente ácido. Por que então que essa acidez incomodaria? Ou por uma alteração da minha capacidade de produção, ou seja, eu produzo demais, o que é muito raro, ou porque eu estou entregando um material... Às vezes o próprio estresse, né? O estresse estimula a gastrina, que vai estimular a liberação de HCl, e aí começa toda aquela coisa da dor epigástrica, mas o que você teria que gerenciar é um estresse, que talvez com uma meditação você resolveria o problema. Mas as pessoas têm que buscar um pouco o diferente Vocês hoje. fazem isso no spa, não fazem? Muito. Cuida dessa coisa mais alternativa. O Vitor tem um spa no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e no spa dele eles fazem vários métodos. Eu não chamo de alternativos, porque alternativos parece que é algo que não funciona. Algumas estratégias complementares de cuidado de doenças autoimunes, de compulsão, de pessoas que têm dificuldade para emagrecer, de ansiedade. E tudo isso bem longe do uso comum de excessos de medicamentos que se vê por aí, né, Vitor? Posso dizer que as pessoas hoje, graças ainda bem, né, não a nós, né, mas assim, a esse movimento internetico de informação democratizada, todo mundo tem acesso, vocês estão nos acessando o celular aí a qualquer momento e a qualquer ano, né, esse vídeo vai ficar aqui durante anos e é um vídeo que vai ficar sempre atual, porque daqui para frente, cada vez mais as pessoas vão entender que a busca de medicamento deve ser secundária. Eu tenho alguma condição, eu vivo falando em redes sociais, eu tenho alguma condição, eu sempre preciso ter a alimentação como um aliado, porque até distúrbios gastrointestinais, especificamente quando a gente está falando aqui, quase sempre, é inequívoco, é quase sempre algo de errado que eu estou entregando para o meu corpo.
ou o excesso de estresse, mas mesmo o excesso de estresse eu consigo usar tintura, eu consigo usar um tampão mucoso. Tintura, para vocês terem ideia, uma tintura que a gente pode usar pro dor epigástrica, por exemplo, tintura de espinheira santa. Que é uma coisa mais eficiente que isso, uma bobagem. 30 gotinhas de tintura de espinheira santa. Prático, barato, só vai limitar, proteger a camada gástrica ali durante um período, que é o período que eu vou sentir, ou seja, é um sintomático, que é muito mais negócio do que eu pegar e usar durante um dia inteiro um limitante na produção de ácido, que vai fazer com que eu não consiga digerir adequadamente os alimentos. E é outra coisa que eu costumo dizer, tudo que eu preciso para viver... Você acha que isso influencia, por exemplo, a gente está falando bastante de fatores que influenciam no cansaço no dia. Você acha que essa complicação gástrica, esse uso desses antiácidos inibidores, pode aumentar esse cansaço? Muito, demais. Essas dores de cabeça que muita gente reclama, cefaleia crônica? Demais, porque se eu preciso de, por exemplo, para mim vamos fazer coisas que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a B12 é importante para o raciocínio, para o cérebro, para o funcionamento, para a capacidade. Para eu ter a minha máxima capacidade cognitiva, eu preciso mínimos níveis de B12 aproveitáveis. A gente sabe que um dos efeitos piores que existem quando ou eu tomo uma medicação dessa, ou quando eu me alimento mal e o meu estômago está reagindo errado, é um baixo aproveitamento da B12. Porque a B12 ela tem um sistema um pouco mais complexo de aproveitamento. Tanto que tem pessoas que têm que fazer injeção e tal. Por quê? Porque tem uma complexidade de eu conseguir juntar uma coisa de fora, comida, com uma coisa de dentro, e essa coisa de dentro ainda tem um outro fator, o aproveitamento e a metabolização. Então não é tão simples. Esse remédio sabidamente diminui a nossa possibilidade de aproveitar a B12. Só pensando em B12, eu estou falando aqui em risco de demência, em risco de Alzheimer, em risco de câncer, em risco de doenças autoimunes, em falta de memória, em cansaço. Então, as coisas que parecem tão pequenas, assim, mas é uma vitamina. Você suplementa B12 para as pessoas que relatam esse tipo de cansaço? Sempre. Se fosse para a gente enumerar algumas dicas para quem está nos assistindo agora e sente muito cansaço e sente muita indisposição, principalmente essas pessoas que acordam já cansadas, quais seriam as principais dicas? Eu acho que prático das pessoas fazerem é investir um pouco mais em gorduras boas. Vamos pegar primeira coisa, investir em gordura boa. Gorduras boas. O que seria? Peixe, gorduras vegetais não processadas, não refinadas. Então, o azeite de oliva, o abacate, o coco, as oleaginosas, as castanhas, o ovo. Então, essas são certeiramente aquelas gorduras que têm um grande potencial de nos impulsionar positivamente. O ácido caprílico, né? O ácido caprílico, que é o C8. Tem nomes aí comerciais, Brave tem um outro novo da... Upgrade Energy. Upgrade Energy. Então, são formas da gente impulsionar mais o corpo a partir do que o cérebro mais se alimenta. E esse alimento para o cérebro é muito mais estimulante do que o alimento açúcar. Então, investir um pouco menos em alimentos açucarados ou alimentos industrializados ou farináceos, por mais que... Você fala para o paciente tirar açúcar? Alguns eu falo para tirar, sim. Assim, o ideal, né, seria que todo mundo tirasse, mas a gente não tem que lidar com a realidade. Existem pessoas e pessoas, né? Sim. Então, muita gente fala assim, Vitor, ou eu sou 880. Eu tiro, ou são as pessoas que estão sempre assim, ou estão extremamente mal, ou extremamente bem. Mas essa troca... Come o bolo inteiro, não come nada. Essa troca é muito positiva, né? A gente já percebe, e é fácil de perceber isso, vocês podem fazer em casa, essa percepção de deixa eu investir menos em farináceos, eu investir mais em gorduras de boa qualidade. Gorduras de boa qualidade, menos farináceos, menos açúcar. Isso normalmente já deixaria a pessoa muito impulsionada, principalmente se essa estratégia fosse uma estratégia de início de dia. É como se eu colocasse todo dia de manhã, eu tenho chance de colocar no início da manhã encher meu tanque com uma gasolina mais ou menos, uma aditivada. Se eu começar o dia com uma aditivada, as coisas mudam bastante. Faz uma semana em que o café da manhã é ovo, por exemplo. Barato, todo mundo está acessível. O café da manhã é ovo. Sem pão. Sem pão, sem nada. É ovo. Pode botar com tomate, com rúcula, o que vocês quiserem. E faz um teste e no meio da manhã, se vocês tiverem fome, comer oleaginosa, castanhas. E faz um outro teste. Gordura boa. Gordura boa.
durante uma semana isso. Pega a outra semana e inicia o dia com um sanduíche. Com pão integral, não tem problema não. Pão integral, pão... E aí vocês vão perceber a mudança, que vocês não têm que esperar que alguém guie vocês para fazer tudo. Vocês têm que aproveitar a informação que tem no canal do Lu, 500 informações diferentes. E dentro das informações, fazer testes, porque isso não muda a vida de ninguém. Isso não vai fazer com que vocês adoeçam. Nossa, mas aí meu corpo não vai sentir falta do pão. Até vai, o cérebro até pode sentir. Tem uma receita de pão de castanha aí no canal, viu? Que é super boa, e cheia de gordura boa. Então é uma forma de vocês mesmos irem sentindo o trabalho de casa. É tão bom, né, quando a gente recebe algum paciente que já fez o trabalho de casa, ele já chega lá, e com a gente acontece muito, porque como demora para conseguir consulta com a gente, então alguma coisa... Eles já fizeram. Já fizeram. Não chega muito mais desavisado, né? As pessoas que chegam já, como diz minha avó, assombração sabe para quem aparece. Então só chega o pessoal que realmente está buscando, está querendo realmente mudar o estilo de vida. O que mais você indicaria para quem sente muito cansaço, além dessas dicas? Eu entendi que o jantar tem que ser mais uma, talvez acho que seria uma dica que você colocou, um jantar com carga glicêmica mais baixa e mais cedo. Isso, exatamente. O mais cedo possível, carga glicêmica mais baixa. A gente está falando e o pessoal do vídeo ali está assim, ó, viu, ali atrás. É que tem um monte, tem 5 pessoas aqui atrás das câmeras, eles ficam cutucando uma outra. Ó, tipo assim, é melhor fazer isso. Tem que fazer isso, fazer aquilo. A gente vê que a informação tá boa quando quem tá em volta tá assim, ó. Toda vez que tá tendo uma entrevista aqui, eu vejo, pra saber se tá boa, eu vou dando uma olhada neles que estão aqui atrás, que eles ficam assim. Aí às vezes eu falo, será que tá vendo detalhe? Não, tô prestando atenção no que a gente tá falando. Bom, aqui ó, a variação, o Lu adora falar sobre isso, né? Chá. A variação dos tipos de chá. O que é esse chá que a gente tá tomando? Esse aqui de esse gengibre é o e limão. Tulsi, gengibre e limão, isso aqui é demais. Por quê? Aí tem 2 guias. Quantos chás por dia? Eu tomo mais ou menos umas 4 tacadas de chá por dia. Sim. Porque eu passo assim, ó. Você toma chimarrão? Às vezes sim. Tá. Sentou, é uma coisa muito fácil. Sentei para fazer qualquer coisa, eu tenho que ter algum líquido na minha frente. Isso diminui a fome, isso ajuda com os compostos que tem aqui dentro. Esse líquido já foi refrigerante alguma vez na vida? Já foi. Nossa Senhora. E muito já foi. Eu mudei radicalmente a minha saúde a partir da percepção da minha, né? Da vida, eu consegui espalhar isso, né? Pulverizar um pouquinho o que aconteceu comigo. Mas chás é uma outra forma de unir coisas que a gente não está enxergando aqui, mas está cheio de... Está cheio de fitoquímica. De fitoquímica aqui dentro. Você tem seu chá preferido? Eu tenho, eu adoro esse aqui mesmo. O de gengibre. É o Tulsi gengibre com limão. Eu também. Esse é meu preferido. Nossa, mas é bom demais. Bom, aí você toma um chá de gengibre daquele bem forte? Eu tomo, eu faço, tem sempre lá em casa. Sim. Então, essa é a estratégia. Uma outra estratégia boa para ir ajudar nessa nossa... Como fonte de energia mesmo, é experimentar um pouco mais longos períodos sem comer. Essa história de jantar um pouco mais cedo. E às vezes, pular esse café da manhã e levar até o almoço, isso é simples de fazer, as pessoas podem fazer em casa. De vez em quando, uma vez na semana. Isso, para perceber o quão energético é esse período. Porque no começo eu até vou ficar um pouquinho assim, mas vai me dar fome. Quando você fica com fome, não fica mais ligado? Seria um tipo de jejum, né? É um tipo de jejum. Então, estimular alguns períodos de jejum é outra forma de também trabalhar esse cansaço. O cansaço. E o mais importante é a gente conseguir inserir formas de estimular o nosso corpo a produzir hormônios e neurotransmissores que nos auxiliem nesse cansaço. Então, por exemplo? O exercício físico. O exercício físico, para quem faz diariamente, ele percebe que o dia que não faz, ele fica mais cansado. É o contrário. Por quê? Porque através do exercício físico eu vou deixar um resíduo metabólico. Algo acontecendo no meu corpo durante 24 horas, 48 horas. E esse resíduo vai requerer um trabalho do meu corpo para poder conter danos inflamatórios, para conseguir... Então, 2 coisas acontecem. Um gasto energético e, além do gasto energético, um estímulo de hormônios para reparar. Então, quando eu estimulo testosterona para reparar um tecido, através faço uma musculação, e eu tive um estímulo de testosterona, e essa testosterona vai ter que depois reparar os meus tecidos, né? Porque uma das funções é reparar, a outra é anabolizar, a minha própria testosterona, mulheres e homens. O que vai acontecer? Esse hormônio também é um hormônio estimulante para a libido, para o cérebro, para os ossos, para o coração. Então, eu tenho um efeito sequencial de uma ação que se tornou uma medicação para o meu cansaço durante o dia.
Assim como um exercício aeróbico também, um intervalado, a pessoa faz corre, caminha, ou então faz um esporte. Tem. Os estudos, olha que engraçado, como os estudos podem nos confundir. Os estudos mostram que as pessoas bem treinadas, ou mesmo final de tarde ou de manhã, elas conseguem iguais resultados de hipertrofia muscular. Só que esses estudos, então o pessoal que vai muito para nutrição só esportiva, ele não está muito preocupado, aparentemente, com a saúde do indivíduo. Porque eu posso até ter um ganho muscular fazendo exercício às 10 horas da noite, mas como eu vou atrapalhar o meu sono, teoricamente eu atrapalhei o ganho. Vai ser nem um pouco interessante, né? Sim, nada interessante. Então, se a pessoa conseguir priorizar esse exercício durante o dia, seria uma excelente forma também de regular o relógio biológico. A gente tem formas de regular o nosso relógio biológico. E para quem tem cansaço, talvez logo ao acordar seria o melhor momento, né? Seria um Porque às vezes as pessoas falam, eu não consigo fazer porque eu estou muito cansado. O contrário, começa. Os primeiros 5 minutos são insuportáveis. Logo depois já dá corda e parece que dá corda para o dia, porque você mexeu em toda a modulação hormonal. Então ali no pós-exercício você tem estímulo de testosterona, você tem estímulo de mais uma série de outros hormônios que vão aumentar a sua energia, seu vigor para aquele dia que vem e que vem nervoso geralmente. E a prática de meditação, a gente falou de meditação aqui porque é outro impulsionador gigantesco na nossa melhora, memória, performance e tal. Vocês já lembram daquela história dos europeus, principalmente na Itália, lá da cesta, a cesta reparadora, que é pós-almoço, ter aqueles 30 minutos, 40 minutos de soninho. Tá? Isso funciona muito bem para quem consegue ter esse soninho. Só que isso é um remédio desgraçado, porque a pessoa que entra nisso, depois, se ele não tiver um dia, o dia vira um inferno. Então eu já consegui experimentar isso durante minha época de cirurgia. Muita cirurgia, almoçava, dava 30 minutos. Só que o dia que eu não conseguia, o dia virava um horror. Então não precisa disso. Hoje em dia existem estratégias mais curtas, mais práticas de fazer, com a meditação transcendental. A pessoa aprende, tem o som dela ali, que é o mantra dela, e através daquilo ali ela consegue uma recuperação que equivale mais ou menos a umas 2 horas de sono. E dispara um monte de hormônio do bem-estar, um monte de hormônio do bem-estar, um monte de fatores transcricionais genéticos que vão fazer resposta anti-inflamatória. Meditação não é bobagem não, viu? Meditação não é só, como se diz, tratamento alternativo. Não, a meditação é um potente modulador da expressão gênica. A gente tem no SPA uma médica, que ela é ginecologista, ela foi até minha professora na faculdade, na época de faculdade de ginecologia, e agora ela está lá no meu SPA. E ela é certificada, e ela é master, e ela é professora oficial, porque ela tem que fazer diversas reavaliações anuais aí, do Chopra Institute, nos Estados Unidos. O Chopra é um médico indiano que vive nos Estados Unidos e é o cara, é o papa aí da quântica, né? Da medicina quântica, né? Da física quântica. E da aplicabilidade dela na saúde. E os estudos, eles são incríveis, incríveis. E ela ensina lá algumas estratégias técnicas para que a gente entre num estado meditativo rápido. Agora, a meditação é igual andar de bicicleta. A gente não consegue de um dia para o outro. Então, as pessoas têm aquela coisa, mas é um saco, eu fico aqui pensando em tudo. O pensar em tudo também é um treinamento. Porque a gente vive pensando em tudo. Né? É o tempo todo, informação, celular, isso nos suga energia, né? Bastante. A pessoa está meditando e pensa na conta que tem que pagar, está meditando, nossa, deixei roupa no varal, nossa, deixei a janela aberta, está chovendo. Isso aí, é um treinamento. Porque no momento que ela consegue focar disto, e ela sempre assim, me dei conta que eu estou pensando em outra coisa, eu volto. Volto ao quê? Ao mantra, porque eu repito aquele mantra, aquele som, e eu vou tentando equalizar meu cérebro. Eu sempre presto atenção na minha respiração. Eu fico imaginando o ar entrando, distribuindo e saindo. Aí logo... É mais fácil, né? Eu estou em outro plano. Existem várias técnicas, né? Até de contar carneirinhos aí, que é uma técnica de uma pesquisadora. Mas a gente é tão ansioso, começa a contar o carneirinho muito rápido, o carneirinho começa a pular um atropela o outro, entendeu? Então, são diversas formas, vocês percebam que assim, é claro que é mais trabalhoso, o que a gente está falando aqui, algumas coisas são práticas, outras vou tentar, vou aplicar, vou pegar 20 minutos do meu dia ali e vou colocar depois do almoço, então dá aquele sono, vou sentar e vou fazer aquilo ali. Outras, comida, não custa nada carregar, eu carrego na mala aqui, não custa nada oleaginosa, não custa nada carregar sachêzinho de chá. São coisas pequenas, a gente fala muito em sinergia na saúde.
Eu não estou contando com 1 mais 1 que vira 2, eu estou contando com 1 mais 1 que vira 5 às vezes. E as pequenas mudanças podem representar grandes negócios, grandes transformações na saúde. Eu conto sempre a história da minha avó. Minha avó, ela teve cirrose não alcoólica por conta da ingestão de refrigerante. Ela era viciada em refrigerante e religiosa, não bebo, não fumo, não sei o que lá e tal, mas ela tinha esse pecado, ela não tomava água. Porque ela já entrava numa paranoia, imagina, minha avó, a dificuldade que eu tive de lidar com isso, ela faleceu faz 1 ano e pouco. Ela não conseguia tomar água porque eu não conseguia dar suplemento para ela. Porque ela ia tomar com mais refrigerante ainda. E ela teve cirrose não alcoólica, ninguém explicava o porquê, e ela dele tomou, continuou tomando. Tem um refrigerante que vicia de fato, né? E olha que interessante, né? Se ela tivesse mudado este hábito, talvez ela estivesse viva hoje aqui, ou talvez ela tivesse vivido muito melhor nos últimos anos da vida dela. Um hábito, o refrigerante pela água. Custa alguma coisa a gente trocar o refrigerante pela água? Não custa. Custa levar um negocinho de chá, mas não gosto de chá. Meu amigo, uma bota pra dentro, não tem problema nenhum. Pensa que você está tomando isso aqui, uma vitamina. Pega aqueles chás que vocês gostam um pouco mais. Então forma assim, a gente inserindo pequenas mudanças. E às vezes a gente acerta na veia. É essa aqui que fez a diferença na minha vida. Né? Tem gente que lê o livro, tem um livro, O Milagre das Manhãs, né? A gente estava falando da manhã aqui produtiva. Eu tenho um paciente que fala assim, putz, aquilo ali eu precisava. Eu falei, meus amigos, eu te digo há um tempão já, que é para tu priorizar. Eu falei, não, Vitor, eu entendi, mas eu entendi que eu tenho que dormir muito cedo. E talvez eu não tenha falado para ele dormir muito cedo. Ele falou, não, eu consigo hoje deitar às 10 horas da noite, eu estou dormindo. Difícil a gente falar para um paciente, falar assim, ó, 10 horas da noite tem que estar dormindo. Isso seria o certo. Sim. Mas a pessoa numa vida tarefada, trabalho, às vezes a gente fica assim, não vou interferir no trabalho da pessoa. Sim. Mas às vezes essa é a palavra que precisava. Mas você sabe que é questão de prioridade, porque eu te falo, eu durmo 9h30, 10 horas. E acordo 5h30, 6 horas. Todo santo dia, já me acostumei. Eu coloquei meu trabalho, eu mudei toda a minha rotina de trabalho para poder fazer isso. Porque eu priorizei, chegou um momento que eu sentia muita dor. E eu percebo, se eu não durmo direito, eu acordo exausto e com dores. Desde quando eu comecei a fazer isso, dormir cedo, fazer tudo que você falou eu faço. Eu nunca mais tive problema com sono e acordei cansado. Nunca mais acordei cansado na minha vida. Acordo cantando, botando música e vou fazer coisa, vou fazer café da manhã com música alta e vou pro chuveiro e canto debaixo do chuveiro. O meu vizinho deve odiar, porque 6 horas da manhã eu tô cantando um monte de música lá. As piores de manhã, porque eu não tenho muita inspiração pra música boa de manhã, não. Não, o Luciano é a alma de velho, né? O cara casou com 15 anos, então as músicas são daquela época. Você não tá entendendo, você não tá entendendo. Eu tô, né? Porque eu sei. Ai, meu Deus. Mas tu sabe que isso aí, né, Lu? São detalhes que vão fazendo uma diferença em todos os aspectos das nossas vidas. Tudo. E que basta a gente pelo menos testar, porque as pessoas, é isso, né? Falta assim, começa. Começa. Mas eu não sei, mas se tu não sabe, testa. Né? Mas esse vídeo agora, já coloca como proposta, hoje, a hora que terminar esse vídeo, fala, hoje vou dormir mais cedo. Pronto, já deu o primeiro passo. Já sai da frente da tela e vai pegar um chá. Separa um chá para no bolso e leva para onde você for. Já fez uma outra mudança. E falando em tela, né? É um cuidado também, porque existem pessoas que têm uma sensibilidade. Todo mundo, teoricamente, tem sensibilidade à luz azul das telas. Então, todos temos, todos. Não é assim, mas eu sou notívoro. Não existe isso aí. Isso é o hábito que foi criado. Não, eu sou açucarívoro. Eu sou, porque eu criei o hábito desde a infância, eu gosto de açúcar. Se nunca ninguém tivesse me dado na infância, eu não ia ter como ser. Como é que se eu nascesse no meio da África, lá eu ia ser açucarívoro? Não, eu ia ser o que tem na frente ívoro. Porque é o que tem para comer. Então, a gente cria esses hábitos. Não tem um gostar mais da noite. Eu gosto mais porque eu acostumei com isso. Então, assim, pago o preço para isso. E é um preço caro para a saúde. Então, é uma mudança que a gente consegue fazer. Eu falo assim, existe um tempo de teste. Testa um mês da vida alguma coisa. Testa. A gente fala assim, testa um mês. A gente muda tanta coisa na vida o tempo inteiro. Nossa, meu Deus do céu. E faz muita diferença. Gostaria que, antes de a gente se despedir, você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Mas tem tantas mensagens que eu deixo no final das minhas palestras aí e tal, mas provavelmente atribuída a Stephen Hawking erroneamente, porque
diz a lenda, conta a lenda, que essa frase foi preferida para outra pessoa antes, ele apenas repetiu, mas a frase é muito impactante. E a gente vivencia isso diariamente, e assim como a gente vivenciou isso nesse meeting maravilhoso aqui, nesse evento gigantesco, que é o pior inimigo do conhecimento, é a ilusão ao conhecimento. Então, quando a gente acha que sabe algo, quer dizer, eu já sei que isso não dá certo, o meu médico disse que isso é bobagem, não sei quem eu vi um dia que isso não funciona, mas quando eu tenho a ilusão ao conhecimento, isso é o que mais prejudica a minha ascendência, a minha transcendência, o meu crescimento. Então, não tenha ilusão de que você conhece pequenas estratégias aqui e que você acredita que elas seriam ineficazes na sua vida porque isso não faz parte, porque isso não dá, porque não sei quem disse que é bobagem, disse que isso aí não funciona. Se a gente vivencia isso diariamente na nossa clínica, nos nossos pacientes, e a gente chegou onde chegou, foram com esses pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes fazendo sinergia e transformando tantas vidas, claro que não só dentro das nossas consultórios, mas através das redes sociais, que a gente consegue transmitir, e eu tenho certeza que um vídeo pequeno desse pode já gerar comentários aqui embaixo, assim, olha, depois escrevam aqui embaixo, façam um teste de 1 mês, e aí tem embaixo aqui no vídeo, escrevam lá, olha, fiz isso, estimule outras pessoas, porque esse vídeo vai ficar anos, e eles vão mostrar, pá, fiz isso mudou na minha vida, fiz isso mudou tal coisa, porque as pessoas precisam disso, né, de ultrapassar essa barreira da ilusão de que elas sabem o que vai acontecer quando elas nunca tomaram atitude para acontecer. Sensacional. Eu sempre me emociono quando eu estou do teu lado, não sei porquê. Eu acho que a gente tem uma ligação muito grande e eu sempre falo que Deus não une pessoas, une propósitos. E o Vitor, hoje, graças a Deus, faz parte da minha vida, compartilha do mesmo propósito que eu compartilho e te agradeço muito por ser meu amigo, por ser meu irmão. Tu te emociona, eu sou o chorão. Que me... Eu estava segurando aqui um tempão. Pode continuar? Pode. E eu queria muito te agradecer por estar aqui no meeting comigo de novo. Eu sei que a sua vida é tumultuadíssima. O filho dele está quase nascendo e ele veio aqui comigo, ficou 1 dia, 2 dias disponível, se dispôs a vir aqui no canal falar para vocês. Eu sou realmente muito privilegiado. Obrigado 1000 vezes. Tamo junto sempre. Tamo junto sempre. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Hashtag tamo junto sempre. Ai, mano, que demais. Obrigado, viu? Te amo muito. Eu tô sempre mesmo, velho.